Gênesis, capítulo 28. A nossa leitura de hoje, nesta primeira parte. Eu vou falar sobre algumas lições para vivermos, uma nova história. Aleluia. Lições para vivermos uma nova história. Gênesis capítulo 28, vou ler a partir do verso 10. Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Lições para uma vida, para uma nova história. Lições para uma nova história. Irmãos, todos nós conhecemos basicamente um pouco da história de Jacó. Jacó e Esaú são filhos de Isaque. Jacó e Esaú nasceram como resposta de oração de Isaque. A Bíblia diz que aos 40 anos Isaque casa-se com Rebeca, só que Rebeca era estéril. E o texto, a Bíblia Sagrada, vai dizer que Isaque ora incessantemente por Rebeca, sua mulher, e ela, depois de 20 anos, Isaque agora com 60 anos, Rebeca dá à luz Gênesis. E nasce então Jacó e nasce Esaú. Desses dois, o Esaú é o que sai primeiro do ventre. E ao sair do ventre da mãe, ele, por ter
muitos pelos ou ter uma pele vermelha, o nome foi dado de Esaú. Já Jacó, o segundo bebê, sai com a mãozinha agarrada no calcanhar do seu irmão. Por isso o nome Jacó, que quer dizer aquele que agarra. O crescimento de Jacó e Esaú, a Bíblia vai dizer que Esaú se tornou perito na caça, é o homem do campo. A Bíblia vai dizer também que Jacó era uma pessoa mais caseira. Ele vivia na sua casa junto com a sua mãe. Dos dois, um tinha direito à primogenitura. Era um direito do primogênito, que herdava toda a herança do pai e a liderança da família. Esaú, por ter saído primeiro do ventre de sua mãe, era ele que tinha o direito de viver ou de ter a primogenitura, que era considerada uma bênção. Porém, Jacó, ele cresce ansiando por ter esse direito com ele. Jacó quer esse direito da primogenitura. Ele quer a herança do pai. Ele quer ter esse direito de liderar a família, de ser o arrimo de família. Só que ele não possui esse direito por ser o segundo a sair do ventre de sua mãe. E aí tem todo um desenrolar da história. Um certo dia, Esaú está vindo do campo, depois de um dia de trabalho, de caça, está cansado, está vindo do campo, saindo de um dia cansativo, e ele vem e encontra-se com seu irmão Jacó. Jacó está em casa cozinhando lentilha, fazendo lá uma sopa de lentilha. E Jacó, então, eu não gosto de sopa de lentilha ainda. E Jacó está fazendo aquela sopa, aquela comida de lentilha. Chega o Esaú e pede para o seu irmão Jacó um pouco daquela lentilha. E de maneira muito sagaz, Jacó aproveita-se da oportunidade e faz uma barganha, uma troca. Ele aproveita a oportunidade e compra, negocia com seu irmão o direito da primogenitura. O Esaú chega e fala: me dá um pouco desta lentilha, estou com fome, estou faminto, venho do campo, o dia foi cansativo. Jacó então diz assim para ele: me vende o direito de primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não troque a bênção de Deus por nenhuma situação que venha satisfazer a sua vida. Não troque a bênção de Deus por nada. Não troque a bênção de Deus pelos pratos de lentilhas que são oferecidos para nós todo santo dia. Não deixe, não perca a bênção de Deus. É muito importante isso. Não venda, não abra mão dos seus princípios e valores. Segure a bênção de Deus na sua vida. Não troque a bênção de Deus por nada. A bênção de Deus é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Não perca a bênção de Deus.
Nós temos direito à bênção de Deus, afinal de contas nós estamos em Cristo Jesus. Ele nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Irmão, não troque a bênção de Deus por nada. O diabo vem, o diabo usa pessoas para trazer pratos de lentilha, dizendo: olha, eu te dou isso se você me der a bênção, eu te dou isso se você trocar comigo a bênção. Não troque, irmão. A bênção de Deus é mais importante na nossa vida. Aleluia. Alguém pode glorificar a Deus por isso? A bênção de Deus é muito importante. E naquele ato impensado, a Bíblia diz que Esaú chega para o seu irmão e fala assim: de que me adianta a bênção, o direito da primogenitura, agora se eu estou com fome? E é naquele ato impensado, ele troca a bênção pelo prato de lentilha. E aí, meus irmãos, começa toda uma articulação. Rebeca, a mãe do Esaú e do Jacó, fica sabendo da atitude sagaz de Jacó, e ela então entra na maracutaia do filho, e ela ajuda num plano, articula, escute-me isso, ela articula com Jacó um plano para usurpar a bênção, para tomar posse de um direito que não lhe pertencia. Então a mãe, a Rebeca, junto com Jacó, se armam, se articulam. Ela fala assim: se veste de pelos de animais, porque Jacó, ou melhor, Isaac estava já cego, idoso, não enxergava mais. Então, como é que ele sentia que era Jacó? Pelo cheiro e passando a mão, tateando. Então, quando ele percebia que Esaú era peludo, ele sentia os pelos no braço, na mão de Esaú, ele entendia: é Esaú. Já Jacó, ele tinha um perfil mais manso, já tinha um outro cheiro. Então a mãe fala assim: veste com as roupas de Jacó e coloca os pelos de animais no seu braço, para que o seu pai possa perceber que ele está abençoando Esaú. E enquanto isso, eu preparo um guisado. Você leva para o seu pai, e o seu pai vai tatear você, vai perceber que é Esaú, e aí então ele libera a bênção sobre você. Irmãos, tudo que começa errado termina de forma trágica. Não faça nada ilegal, porque na ilegalidade não existe bênção de Deus. Deus não está na maracutaia. Deus não está na articulação maligna. Deus não está nas minhas usurpações. Deus não está nos meus negócios ilícitos. Deus não está nas minhas tramóias, nas minhas desonestidades. Deus não está nisso. Aleluia. A mãe prepara um guisado. Esaú se veste, Jacó se veste como Esaú. Irmãos, aqui tem um detalhe importantíssimo: ele era Jacó e quer ser Esaú. Irmãos, é muito importante nós sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Deus quer que sejamos aquilo que Ele quer que sejamos. Nós não precisamos imitar ninguém, nós não precisamos desejar ser ninguém. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos novas criaturas, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu não preciso andar como o mundo anda, eu não preciso falar como o mundo fala, eu não preciso me vestir como o mundo se veste. Eu sou de Deus e Deus é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Aleluia. Glória a Deus. Jacó
deseja ser Esaú. Ele quer ser Esaú. Meu irmão, e ele então, o Jacó, com o guisado preparado pela sua mãe, com as roupas de Esaú, com o braço, o peito, o cheiro do seu corpo como se fosse Esaú, ele chega diante do pai. E o pai então, ele fala assim: o cheiro, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele ali engana o pai, ele consegue enrolar o pai, e o pai então abençoa o Jacó, pensando que era Esaú. Meu irmão, quando Esaú vem trazendo o guisado para receber a bênção, o direito, a imposição de mãos do pai, quando Esaú chega, o direito já tinha passado para Jacó, o direito já tinha ido para as mãos de Jacó. Meus queridos irmãos, e aí começa toda uma ira, todo um enredo. Jacó, ou melhor, Esaú quer agora matar Esaú. Começa uma desarmonia naquela casa, começa uma situação de desavença entre os irmãos daquela casa, um problema seríssimo naquela família se instala, uma situação difícil começa a acontecer naquela casa. Jacó, ele enrola o seu pai. Agora o Isaac, que está velho, idoso, cego, ele cai em si e vê a besteira que ele fez. Então ele fala para Jacó: Jacó, sai daqui, vai para outro canto, porque se você ficar aqui você morre. Irmãos amados, e ele ali então libera uma bênção sobre a vida de Jacó, liberando ele para que ele saia daquela casa, e começa toda uma confusão naquela casa. E o texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto que mostra que Jacó teve aqui uma experiência poderosa com o Deus Todo-Poderoso. Esse texto que nós lemos mostra que aqui houve um momento que foi um divisor de águas na vida de Jacó. Jacó, nesse texto, era uma coisa, depois desse texto, Jacó é outra pessoa. Eu já quero, em nome de Jesus Cristo, dizer para você que o Deus Todo-Poderoso pode reverter maldições em bênção. O Deus Todo-Poderoso pode reverter situações em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, que o Deus que reverteu a situação da vida de Jacó pode reverter a nossa situação também. O Deus que fez algo poderoso na vida de Jacó, o Deus Todo-Poderoso pode fazer algo na nossa vida também. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus pode fazer isso. Esse texto, meus irmãos, mostra que a experiência que Jacó teve com Deus foi algo tão marcante que no capítulo 29 em diante as coisas mudam. Aleluia. A história de Jacó no capítulo 28 é uma. A história de Jacó no capítulo 29 outra. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa história radicalmente. Eu quero dizer para você que o Deus pode escrever uma nova história na nossa vida. Deus pode fazer algo novo nas nossas vidas. Deus pode mudar a situação da nossa vida. Ele fez isso na vida de Jacó, porque amou a Jacó. Aleluia. Ele amou a Jacó e Ele nos ama também, em nome de Jesus. E nessa primeira parte, meus irmãos, eu queria extrair desse texto algumas lições para vivermos essa nova história na nossa vida. Observe no verso 10. É muito importante você conferir nas escrituras. Lá no verso 10,
do capítulo 28. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. A primeira lição já está aqui no verso de número 10. A primeira lição para vivermos uma nova história é que mudanças são necessárias. Jacó estava jurado de morte. Jacó, por causa da sua usurpação, por ter usurpado o direito de primogenitura que pertencia ao seu irmão, ele rouba esse direito, ele usurpa, articula com sua mãe esse direito, então agora ele está jurado de morte. E lá no verso de número 2 do capítulo 28, você vai observar o pai dele dizendo para ele: vá daqui, levante-se e vá para Padã Arã, mudar é necessário. Já o Isaac pede para que ele saia de Berseba, do lugar onde ele está, e vá para as bandas de Padã Arã. Saia daqui. Por que Isaac faz isso? Porque aquela mudança geográfica seria uma forma de manter-se vivo, seria uma forma de Jacó se manter vivo. Então saia daqui. Se você ficar aqui, você morre. Então sai daqui e vai para Padã Arã. E no verso 10 diz a Bíblia que ele vai de Berseba e vai para Padã Arã. Irmãos, para uma nova história, as mudanças são necessárias. Não adianta querer ter uma nova história se não houver mudanças. Não adianta nada orarmos, fazermos campanhas, pedirmos a Deus: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a história, se eu não tiver mudanças transformadoras na nossa vida. Irmãos, as mudanças são importantes para a nossa sobrevivência espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu vim aqui hoje profeticamente dizer para vocês que Deus pode escrever uma nova história na nossa vida, mas as mudanças são necessárias. Quais são as mudanças que são necessárias na nossa vida? São muitas, mas eu queria enumerar duas. As mudanças necessárias nas nossas vidas são elas: as nossas atitudes. Irmãos, mudar é importante. Vamos dizer isso juntos? Diga comigo assim: mudanças são necessárias. Irmãos, mudar é importante, faz parte da nossa sobrevivência espiritual. Por que mudar é importante? Gálatas capítulo 5 verso 19 vai dar uma lista das chamadas obras da carne. O que são obras da carne? São atitudes carnais da minha vida. E se eu não mudar, eu não serei salva. O texto vai dizer que eu não herdarei o reino de Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu tenho que olhar para mim e ver se eu não ando em prostituição, se eu não ando em impureza, em lascívia, em porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria ou coisas semelhantes. Se eu olhar para a minha vida cristã e ver que eu pratico tais coisas, mudar é importante. Eu preciso mudar,
para que uma nova história aconteça na minha vida. Lá no livro de aos Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 22, diz o texto: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, porque não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha só o verso de número 29. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação aos que ouvem, e para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só como é importante mudar. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. As mudanças são necessárias. Quem sabe, meus irmãos, a nossa atitude é a atitude de Jacó. Quem sabe, meus irmãos, as nossas atitudes são atitudes de Jacó. E nós precisamos fazer esse Jacó morrer na nossa vida. Nós precisamos viver uma nova história. E para vivermos uma nova história, as mudanças são necessárias. E essas mudanças de atitudes, meus irmãos, elas precisam acontecer. Sabe quando as nossas atitudes são mudadas? A partir do momento que eu nasci de novo. Um dia Jesus chega para Nicodemos e fala assim: necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. A regeneração espiritual, meus irmãos, é algo fundamental para as nossas vidas. É necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, meus irmãos, as nossas atitudes continuam atitudes carnais, atitudes mundanas, atitudes ímpias. Mas nós queremos ter uma nova história. Aleluia, verdade. Uma outra coisa que nós precisamos mudar, irmãos, além das nossas atitudes, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade. Diga comigo: mudança de mentalidade. Irmãos, olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mente. E nós precisamos haver uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança, uma transformação na nossa mente. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, o autor, ele fala assim, o Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Os coaches vão dizer para você que você tem que mudar a mente. O discurso do positivismo vai dizer que você precisa mudar a mente. Irmãos, sabe o que é mudança de mentalidade à luz da Bíblia? É mudar a nossa mente à maneira de Deus. É mudar a nossa mente à maneira de Deus. Eu vou pensar como Deus pensa. Eu vou alinhar os meus pensamentos
A minha mentalidade vai ser a mentalidade de Deus. A Bíblia fala, Paulo escreveu aos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder. A palavra de Deus, ela tem o poder de produzir mudanças no nosso coração. A palavra de Deus tem o poder de trazer mudanças poderosas no nosso coração. No Salmo 119, no verso 67, diz a Bíblia: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Meu irmão, a palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. A palavra de Deus pode transformar o nosso coração. A palavra de Deus pode transformar a nossa alma. E eu venho aqui hoje dizer para você que uma nova história pode começar na nossa vida a partir do momento que nós mudarmos a nossa mente, mudarmos as nossas atitudes. A nossa mente precisa estar à maneira de Deus, pensarmos como Deus pensa. O nosso pensamento tem que ser como o pensamento de Deus, porque a sua palavra nos ensina. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Evangelho de Jesus muda as nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, concordar com uma pessoa que vem para o Evangelho e não muda. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não dá para admitir, claro, quem transforma não é pastor, quem transforma não é igreja, quem transforma não é a frequência dos cultos, quem transforma é o Senhor, é obra do Senhor. A regeneração é obra do Senhor. A mudança quem faz é o Senhor. Quem opera a mudança nos corações é a palavra do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mudanças são necessárias. Mudanças são necessárias. Jacó mudou geograficamente para sobreviver. Irmãos, se nós mudarmos, nós vamos viver a vida plena e abundante em Cristo Jesus, o Senhor.